A fé é algo intrínseco e necessário. Todos nós temos que ter fé na vida, fé em alguma coisa. Alguns têm fé em alguma religião, doutrina, filosofia. Outros apenas dizem ter fé em Deus. Muitos têm fé em orixás, outros em uma energia que governa o universo. Afinal, alguém tem que pôr ordem na bagunça. E em termos de bagunça, nosso planetinha é campeão. E mesmo que você não acredite em nenhuma religião ou Deus, mesmo que seja ateu ou agnóstico, se você é uma pessoa que se preocupa com os outros, uma pessoa empática, isso mostra que você tem fé. Fé na humanidade, fé em um mundo mais amoroso. Precisamos também ter fé em nós mesmos, em nossas capacidades, em nossas convicções e valores. Cada dia que abrimos os olhos, saímos da cama e enfrentamos as nossas dificuldades, estamos praticando um ato de fé. Fé, no seu sentido mais amplo, é confiança, certeza, é acreditar. É nossa fé que nos impulsiona a progredir, a seguir adiante. A fé em nossas capacidades, fé em nossos projetos e sonhos, fé no futuro, fé de que cada dia é uma nova oportunidade. A fé nos livra do desânimo e nos impede de desistir. A fé nos renova, aguça a nossa criatividade, nos motiva a buscar nossas realizações. Cada passo adiante é um ato de fé. Projetamos, acreditamos e concretizamos. E é assim que a gente segue e consegue realizar nossos objetivos, com fé. Como diz a música de Gilberto Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E sigamos com fé, porque tem muito sonho ainda para a gente conquistar. Então, vamos falar fé, né? As pessoas costumam ligar muito a fé à religião, né? E nem sempre fé tem só esse sentido, né? Essa conotação. Eu entendo fé no sentido de você confiar, porque nem todas as pessoas que seguem alguma doutrina ou religião são pessoas que realmente têm fé. Né? Por isso que eu falo que é uma coisa intrínseca, é algo que é da gente confiar, da gente acreditar, da gente, independente de você nomear, né, dar nomes ou a santos, a falar mesmo questão de Deus ou orixás ou o que seja, é você sentir, você crer que tem uma energia, que tem algo que está no não seria no controle, mas assim, que tem algo que está criando e nos guiando de uma certa forma. Eu acredito que nós somos realmente fractais de uma fonte, de um Criador, que poderíamos chamar Deus, porque assim, eu não sigo nenhuma religião específica, mas eu gosto de estudar e conhecer, porque todas elas têm alguma coisa que agrega na nossa vida. Todas as religiões, todas as doutrinas, filosofias que seguem um caminho do bem, que estão ali voltadas a criar coisas boas, que tem dogmas que nos motivam a ser boas pessoas, a ser melhores, a ser bondosos, a ser empáticos, sempre há algo que se aproveitar. Só que, assim, algumas têm algumas regras, né, que eu não concordo e eu acho que também as escolhas são. A gente tem um livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, você pode ter ali um norte, alguma coisa, mas as escolhas sempre são nossas. Né? Então, quando se coloca muitas regras, muitos limites, eu acho que isso te tira um pouco essa liberdade de fazer as suas escolhas. E algumas regras a gente sabe que são regras que também não tem muito. Não estão
não fazem muita diferença na sua questão espiritual, né? Por exemplo, se você ficar determinando que tipo de vestimenta, por exemplo, isso não vai mudar quem você é, o que você veste, né? É lógico que a gente vê aí umas situações, umas aberrações, né? Que também, mas aquilo diz muito sobre a pessoa, né? Mas é a escolha dela. Agora, quando você começa a limitar, ó, tem que ser assim, tem que ser assado, você tira a escolha da pessoa. Se ela é uma boa pessoa, se ela é uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tem valores, valores morais, tudo, ela vai saber fazer boas escolhas. E se ela não fizer, é porque também está seguindo o que os sentimentos, as emoções, os valores dela pregam. Então, assim, a gente tem que ter a liberdade de se conduzir. E a fé diz muito também sobre essa questão da gente confiar na gente mesmo. A gente confiar na nossa capacidade, nos nossos potenciais e no nosso caráter e na possibilidade das escolhas que a gente faz na vida. E, por exemplo, quando você, e eu acredito assim, quando você tem muitos dos atos que a gente pratica durante o dia, durante a nossa vida, são atos de fé. O simples fato de você colocar o despertador para acordar num determinado horário no dia seguinte é um ato de fé. Você tem fé que você vai acordar no dia seguinte, né? Porque pode acontecer da pessoa não acordar, mas assim, quando você coloca lá o despertador, você está praticando um ato de fé, de que você vai acordar amanhã no dia seguinte, de que você vai fazer as suas coisas, retomar sua rotina, como todos os dias, não é mesmo? E em muitas situações da nossa vida, eu acho que a gente só consegue seguir e enfrentar através da nossa fé. Independente de você acreditar em algo, é você acreditar que você tem a possibilidade de sair daquela situação. Quando você tem uma fé voltada para a espiritualidade, eu acho que fica até mais fácil, mais a gente se sente mais fortalecido. Mas independente disso, essa fé que nos move, porque imagina se a pessoa não acredita em nada, não, sabe, vai deixando a vida levar, vai deixando por conta da vida as coisas, não tem fé nela mesma, fica uma vida, né, sem propósito, sem sentido até. Então a fé que eu falo aqui, além da fé, né, na espiritualidade, independente de qual seja, né, ligada a alguma religião ou não, e a fé no sentido de confiar no que você vai conseguir vencer e superar todas as dificuldades da sua vida. E quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente conseguiu superar, todas as situações que a gente viveu, a gente percebe, né, desculpa, esse ato de confiança que a gente coloca ali para conseguir superar. Muitas vezes a gente está numa situação que a gente chega a duvidar, né, que vai conseguir, dar aquela desanimada, mas justamente essa fé, essa vontade de ir adiante, de se levantar, a fé em nós mesmos, a fé num futuro, a fé em criar a confiança e o desejo de confiar, de criar um futuro, um amanhã melhor, vai nos movimentar, vai nos levar a isso. Né? Então, esse texto é mais, assim, é muito simples, né? Porque e ao mesmo tempo é algo que é difícil da gente explicar, porque não é algo que a gente consegue colocar de forma concreta. É um sentimento, a fé é uma coisa muito intrínseca da gente, de cada um.
E cada um a expressa de uma determinada forma. Não existe uma fórmula para você expressar esse tipo de sentimento. Mas é algo que a gente vivencia diariamente, sem contar os inúmeros saltos de fé, né? Você tem aquela convicção em alguma coisa, em algum acontecimento ou em algum propósito, simplesmente você não sabe de onde vem aquilo, simplesmente você acredita. E você vai, que são os saltos de fé que a gente tem vivido, eu acho que atualmente, muito, com muita frequência, da gente ter, principalmente as pessoas que passaram pelo despertar, que foi justamente a gente sentir uma convicção, né, nas coisas que a gente estava tomando conhecimento, que a gente foi acessando, nas informações que a gente foi acessando e nos nossos próprios pensamentos e conclusões críticas, mas a gente conseguir avaliar as coisas com uma clareza que a gente não sabe explicar de onde veio aquilo. Mas é como se realmente um véu tivesse rasgado na nossa frente, né? Um dos, né? Que são muitos véus. A gente nem conseguiu retirar todos, ainda tem muita coisa para ser desvendada. Mas alguns véus, assim, trouxeram uma clareza de pensamento, de argumentos, de se perceber toda a manipulação, de se perceber coisas muitos que para a gente é tão óbvio que fica difícil e você entender como que as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo, porque era muito claro e os argumentos eram robustos, mas em razão justamente do medo, né, de muita manipulação através do medo, as pessoas não estavam conseguindo perceber, ter a percepção do que realmente, né, estava se descortinando ali. E as pessoas que começaram a perceber isso foram muito movidas justamente pela fé, porque elas sabiam, elas começaram a tomar conhecimento de algumas coisas e acreditaram, e essa fé fez com que elas começassem a enxergar as coisas, né? Que houvesse uma ampliação da consciência. Mas tudo isso veio através da fé. Eu lembro que eu falei, né, na época recente aí, né, de 4 anos atrás, que teve toda aquela coisa, né, de situação, de pandemia, de tudo, e a gente via muita gente desesperada e tal. E eu lembro de ter falado que eu não senti medo em nenhum momento. E eu senti uma fé. Aí, tudo que eu fui tomando conhecimento, todos os meus estudos, meus conhecimentos da vida, de tudo que eu acessei em termos, inclusive, de espiritualidade, naquele momento afloraram de uma forma que eu tinha muita certeza do propósito de tudo que estava acontecendo e muita fé. Eu tive uma formação, por exemplo, no kardecismo, né? E os espíritas sempre falam que ninguém vai antes que a gente tem um propósito aqui, a gente tem uma missão aqui, a gente tem todo um planejamento, um projeto aqui, vamos dizer assim, de vida, e que ninguém vai de véspera, ninguém vai antes da hora. Você tem algumas coisas aqui a cumprir. E esse projeto pode até ser modificado, né? E hoje a gente sabe que os resgates podem trazer mudanças através do amor. Né? Muitas vezes você nem passa por situações de dor que estavam no seu plano de vida,
porque você supera aquilo com atitudes de muito amor. Então, é como se você tivesse um bônus ali, né? Você conseguiu superar até o projeto que você tinha feito inicialmente. Mas ninguém vai antes da hora. Então, assim, naquele momento, isso para mim era muito forte, essa crença, essa fé, né, de que cada um passa pelo que tem que passar, que ninguém vai passar pelo que não tem que passar. E se aquilo está no seu projeto de vida, se aquilo está no seu projeto, no seu plano de alma, você vai passar. Se não tiver, não vai acontecer. Então, esta fé me fortaleceu para passar com tranquilidade por todo aquele período. Enquanto eu via gente desesperada, e assim, o que me surpreendeu, pessoas que eram, vamos dizer assim, mentores, né, espirituais, dirigentes de casas espíritas, de até centros de umbanda e tudo, assim, dirigentes espirituais, né, eles tinham que dar tinham, na verdade, que demonstrar essa fé e dar esse suporte para as pessoas que buscavam apoio neles. E muitos estavam totalmente desesperados. Eles não cumpriram ali o papel que eles até então, né, se colocaram como orientadores espirituais. Mas na hora que eles precisaram ter a postura de ali bancar tudo que eles pregavam, o que a gente viu? Muita gente que tudo que eles pregaram, eles parece que não acreditavam em nada. Então, se você é um dirigente de uma casa espírita que sempre fala, né, fala das reencarnações, fala dos planos de alma, dos resgates, de karma e de tudo. Chega na hora que tem um momento assim de desespero que as pessoas desequilibram, isso era uma coisa para ser lembrada. Olha, ninguém passa pelo que não tem que passar. E o que a gente viu? Inclusive, na hora que as pessoas mais precisavam de apoio, né? Muitas pessoas com isolamento, ficaram depressivas, pessoas que perderam familiares, precisavam daquele momento, daquele apoio espiritual, e não tiveram. Então, é nesses momentos que a gente tem ainda a nossa fé, quando você realmente, né, traz isso dentro de você, independente de você frequentar ou não algum lugar, é nesses momentos que você percebe o quanto você traz de confiança e de fé dentro de você. Então, em todas as situações mais complicadas é que a gente vê a quantidade dessa potência, né, desse sentimento forte que nos impulsiona a superar todas as dificuldades e que a gente traz intrinsecamente dentro da gente e através do que a gente foi conhecendo e agregando ao longo da nossa vida, né? Isso a gente vai, você traz isso dentro de você, mas a gente vai aprimorando esse sentimento ao longo da vida, através das nossas experiências e dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, até experiências que te provam que você realmente está no caminho, né? Experiências de vida, situações que a gente às vezes consegue ultrapassar através desse sentimento de confiança e de fé, e às vezes você até pedir, né, um auxílio e você receber esse auxílio. Isso fortalece muito esse sentimento. A gente se conecta com as energias. Eu acredito que tudo é energia, nós somos energia. Então, essa fé nos ajuda a nos conectarmos com as energias, né, do planeta e de outras dimensões, né, e do nosso Criador, da nossa fonte. Então,
esse é um exercício até que a gente deve fazer, prestar atenção, porque é até uma coisa natural, né? Durante o nosso dia, durante a nossa vida, a gente ter esses atos, essas atitudes de fé. Que, como eu falei, até o fato de você pôr o despertador, o fato de você acreditar que você vai conseguir conquistar determinada coisa, você coloca aquilo na cabeça e você vai firme, isso é um ato de fé. É que a gente às vezes não presta atenção. Então é bom que a gente se conecte mais, né? Perceba mais essas nossas atitudes e as fortaleça diariamente, certo? Então é isso. Esse texto não tem assim tanta coisa, né, para falar, mas é que a gente ande todos os nossos dias sempre com muita fé, principalmente em nós. E nós somos fractais da fonte. Então, quando a gente tem fé na gente, a gente está tendo fé na nossa fonte criadora, certo? Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.